Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Pega aí a sua lição da Escola Sabatina e vamos estudar juntos mais um dia. Essa semana estamos estudando um assunto muito interessante. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Freires. Estamos na lição do quarto trimestre, cujo título é Vida, Morte e Eternidade. Lição número 11 nós estamos, e o tema da lição número 11 é Enganos do Tempo do Fim. O verso principal da semana, essa semana a qual estamos estudando, está em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, verso 15. Pega a sua lição, pega a sua Bíblia, diz o seguinte: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. E hoje nós vamos ver praticamente sobre isso, nessa quarta-feira, o tema é necromancia e culto aos ancestrais. O que significa isso? Isso são práticas pagãs que vêm do passado, de muito tempo passado. Necromancia vem do grego necros, que é mortos, e mancia ou manteia, que é adivinhação pelos mortos. E desde os tempos antigos era um costume pagão usar essa prática, né? Até mesmo para saber eventos futuros. E o segundo são os cultos aos ancestrais, onde as pessoas costumam venerar os ancestrais falecidos, familiares no passado, cujos espíritos podem influenciar os assuntos dos vivos. Que coisa, né? Totalmente antibíblico, totalmente aquilo que Jesus pede para a gente poder seguir, né? Essas práticas pagãs elas podem ser muito atraentes, como a lição diz, né? Para aqueles que acreditam numa alma imortal e para aqueles que sentem falta de seus entes queridos falecidos. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Se você pega uma história da Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 28, verso 2 ou do 3 ao 25, a gente vê ali Saul, que havia sido orientado por Deus a não fazer tais práticas, procurou uma médium em uma cidade chamada Endor. Mas o interessante é que o próprio Saul havia destruído todos os médiuns e espíritas de Israel, segundo a lei que havia sido dada por Deus. Lá, por exemplo, nós vemos lá isso em 1 Samuel 28, agora 3 e o verso 9. E essas leis que haviam sido dadas para o povo de Israel está lá em Levítico e Deuteronômio. E Deus condena, a Bíblia diz que médiuns, necromancia, espiritismo, isso é abominação a Ele, abominação ao Senhor. Que coisa! E agora então, depois de Deus não ter respondido e rejeitado o pedido de Saul, Saul então procurou uma segunda alternativa errada, totalmente antibíblica e contra os princípios de Deus. Foi procurar um médium, né? E esse médium então conversou com Samuel morto. Imagina, ele pediu, porque Saul pediu para conversar com Samuel, que já havia morrido. E é claro que a gente sabe que não era o próprio Samuel, era o próprio Satanás, né? E esse médium com Samuel prediz então, na conversa que ele tem ali com Saul, prediz a morte de Saul. Que coisa, né? Então o espírito enganador reafirmou a teoria antibíblica da imortalidade da alma. Olha que coisa. E a gente percebe que a gente não deve crer naquilo que contradiz a Bíblia, a lição vem trazendo. E Saul acreditou, né? E Satanás falou para ele, através de Samuel, que não era Samuel, né? Que Saul iria morrer, né? Então, o espírito enganador, a lição diz aqui, assumindo a forma de Samuel, reafirmou a teoria da imortalidade da alma, como nós vimos. Mais de 2 séculos depois, o profeta Isaías reafirma o que nós vimos anteriormente. Quando disserem a vocês, consultem os médios, os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Ou seja, procure seguir o que a Bíblia diz. Essas teorias, necromancia, culto aos ancestrais, espiritismo, é totalmente antibíblico. Que Deus abençoe você. Um abraço e fique com Deus.